So the second speaker of the afternoon is Josimar Ramírez. He's with the Universidade Federal de Uberlândia, and he's going to talk for us about the primitive to normal elements over finite fields. So Josimar, you can start when you feel good for that. Obrigado, professora Luciane. Bom dia, boa tarde com todos, né? Hoje eu vou falar sobre os elementos primitivos dos normais, né? Nesse workshop dedicado à memória do professor Fernando Torres. Verdade, eu não conhecia muito o professor Fernando, mas no primeiro workshop que a gente teve aqui na Universidade Federal de Uberlândia, eu cheguei a conhecer ele e eu fiquei muito feliz de saber que a gente comparte o meu país, né? O professor é peruano. Então, eu queria começar agradecendo o professor Fernando, né? Por deixar em alto sempre o nome do Peru, tá? Então, essa palestra, como todo evento, vai dedicado para ele, né? Eu decidi falar sobre esse tema aqui, os números primitivos dos normais, porque foi um tema que apareceu em um bate-papo que a gente teve com o professor Lucas no primeiro workshop, né? Por isso a importância desses eventos sempre acontecerem, né? E nesse primeiro workshop, a gente bateu um papo com o professor Lucas e ele tinha acabado de provar a existência dos elementos primitivos unonormais, certo? Então, ele aconselhou esse trabalho que a gente fez junto com o professor Vitor, a trabalhar os elementos dos normais, tentando procurar uma característica que consiga fazer o caso geral, tá? Então, por isso que eu escolhi falar disso hoje. Então, vamos começar. Um pouco de introdução, né? Sempre vou considerar esse FQN, essa extensão desse corpo finito com elementos. Então, esse corpo aqui, esse grupo pode ser visto como um grupo cíclico, né? E, ao mesmo tempo, pode ser visto como um espaço vetorial sobre FQ. Usando essas duas estruturas, eu posso definir esses elementos. Esse elemento alfa vai ser um elemento primitivo se ele gera esse grupo cíclico, né? Além disso, um elemento alfa é dito normal se todos os conjugados geram esse FQN como espaço vetorial sobre FQ, certo? Então, eu tenho a definição de elemento primitivo e elemento normal. Muitas vezes é útil visualizar o FQN das duas formas, né? Então, a gente pode estudar os elementos que satisfazem as duas propriedades ao mesmo tempo, que aparecem nos elementos primitivos normais, certo? Esses elementos primitivos normais já foram provados que para qualquer extensão eles sempre existem. Esse teorema é conhecido como o teorema da base normal primitiva, né? Foi provado por Lexter e Scott em 1987, usando métodos computacionais, e logo tirando métodos computacionais por Cohen e Husinska, em 2003. Usando essa ideia de elemento normal, a gente pode dar uma equivalência que permita generalizar, né? No artigo de 2013, Husinska com o professor Daniel, que está aqui presente, eles deram essa caracterização dos elementos normais, né? Eu construí esse polinômio aqui, alfa xn-1, alfa q xn-2, alfa q n-1, né? Se esse polinômio aqui é primo relativo com xn-1, então a gente tem a equivalência que o elemento é normal. Usando esse teorema, a gente consegue uma generalização para os elementos K-normais, né? Nesse trabalho de 2013, da professora Husinska com o professor Panário, e o professor Thompson e o professor Muller, eles generalizaram essa ideia, dizendo que se esse polinômio aqui, né, o GCD desse polinômio com xn-1 possui grau K, o alfa é chamado um elemento K-normal, certo? Com essa ideia aqui, podemos ver que os elementos normais, com essa definição, seriam os elementos zero normais, né? Portanto, temos aquela generalização.
E no mesmo artigo, eles trabalham um caso K igual a 1, tentando ver quais extensões esses elementos de fato existem. Então, eles conseguiram um resultado parcial, né, para o caso K igual a 1, e no 2018, o professor Lucas, né, com o professor Thomson, eles completaram a demonstração. Então, ficou demonstrado que esses elementos primitivos normais sempre existem, certo? Nesse artigo de 2013, também eles deixaram uma sequência de problemas em abertos, e uma desses foi ver para quais extensões, de fato, esses elementos existem, né? Para que valores n e k, esses elementos primitivos K normais existem, certo? Já foi provado para o caso K igual a 1 e para o caso K igual a 0, né? Então, como eu tinha falado no evento passado, no workshop, eu comentei com o professor Lucas qual que foi o avanço que foi dado nessa direção, né? E ele falou que seria legal estudar casos particulares, talvez caso K igual a 2, K igual a 3, de tal maneira que me permita encontrar uma condição que possa ser abordada para outros casos mais gerais, certo? Então, por isso que a gente começou com esse problema aqui, para estudar o caso K igual a 2, para que extensões existem nos elementos primitivos dos normais. O resultado geral que a gente obteve, foi esse daqui, que se eu tenho que uma potência do primo e um número natural, os elementos dos normais primitivos existem sempre que o n seja maior ou igual a 5 e o máximo divisor comum de q ao cubo menos q e o n seja diferente de 1. Ou, no caso que n seja igual a 4, o que tem que satisfazer que deve ser congruente a 1 módulo 4. Para todos esses casos, esses números aqui, eles sempre existem. Tá? Então, a gente vai ver alguns detalhes para ver a demonstração desse e ver nessa linha o que pode ser feito. Né? Vamos começar com os preliminares. Temos essa fórmula aqui que me permite contar a quantidade de elementos K normais, né? Dado por Husinska, no artigo 2013, e na qual podemos ver claramente que para a existência dos elementos K normais é necessário e suficiente que o xn-1 possui um fator de grau n-k, ou, equivalentemente, um fator de grau k, certo? Então, já tem uma condição dos elementos, para a existência de elementos K normais. Mas será que algum deles é primitivo, né? Para trabalhar isso, a gente define esses polinômios aqui, que são os polinômios linizados, são bem conhecidos, né? Então, se eu tenho um polinômio f de x, dado por esse daqui, o polinômio linearizado associado é dado por esse polinômio aqui, certo? Esse polinômio induz uma transformação linear em fqn sobre fq e satisfaz essas propriedades, que são utilizadas ao longo da demonstração. Outros resultados que a gente usa, né, é o seguinte, né, se eu tenho uma fatoração de xn-1, uma fatoração de f por g, então eu tenho que esse alfa pertence ao kernel desse polinômio analisado, se somente se ele alfa pertence, né, à imagem desse polinômio analisado por f. Ou seja, essa sequência é exata. Tá. Algumas equivalências também que podem ser trabalhadas para os números K normais são os seguintes, né? Que se eu pego os números, são K normais e somente se esse conjunto aqui, né? Ele gera um subespaço de dimensão n-k. Ou a fq ordem desse elemento alfa possui ordem n-k, possui grau n-k, onde essa ordem é dado como o menor polinômio, o polinômio mônico de menor grau, tá? Que seu polinômio associado anula ele, certo? Então, eu tenho essas equivalências dos números K normais que me permitem trabalhar. Outra ferramenta muito utilizada nessa linha aqui são o conceito de freeness, né? Eu falo que um elemento alfa é f-free se esse alfa não pode ser escrito como uma potência de um elemento beta, onde esse D é um divisor de M. Analogamente, eu falo que alfa é M-free se esse M é um divisor de xn-1 e
E esse alfa não pode pertencer à imagem, né, de um polinômio analisado associado a H, onde esse H é um divisor de M. Usando essa definição, encontra-se as equivalências para caracterizar os números primitivos e os números normais, que são alfa é primitivo, se ele é xn-1 livre, e alfa é normal, se ele é xn-1 livre, né? Finalmente, tem essas funções características, né, associadas às M-free e T-free, onde tem um divisor de xn-1, né, que aparece no trabalho de Davenport. Usando essas ferramentas, a gente já obtém algumas condições para a existência dos elementos K-normais primitivos, certo? Agora, a gente sabe, para a existência dos números dos normais, simplesmente precisamos que o xn-1 possua um divisor de grau 2, né? Esse divisor de grau 2 tem duas possibilidades, ou é um polinômio irredutível quadrático, ou pode ser um produto de dois polinômios lineares, né? Então, usando essas condições aí, pode ser reescrito que uma condição necessária e suficiente para a existência dos números 2 normais é que o GCD de Q cubo menos Q com N seja diferente de 1. Né? Essa condição é para a existência dos números 2 normais. Agora a gente quer ver se pelo menos um deles pode ser primitivo. Para isso, usamos essas funções características, né? As funções características de ser primitivo e de ser normal. Então, usamos também uma caracterização devido ao Lucas, que deu como construir os elementos K normais. Se eu pego o beta, né, esse beta aqui, sendo um número normal, então a imagem por um polinômio linearizado associado a um polinômio de grau K me produz um elemento K normal. Então, se eu faço essa soma aqui, de funções características, eu estou considerando aqui os elementos normais, portanto, L de alfa vai ser K normal, e usando essa característica, estou contabilizando os elementos K normais primitivos, né? Aqui aparecem as funções características que aparecem os caracteres multiplicativos, caracteres aditivos. Então, preciso que este cara seja maior que zero. Então, aí vão aparecer as sumas de Gauss. Usando umas desigualdades, obtemos uma condição, né? Professor Lucas, em 2019, para a existência dos números K normais primitivos. Essa daqui. O que a gente vai fazer, tentar um pouco generalizar essa ideia, não somente para Qn-1 e Xn-1, sino para divisores deles. Então, dessa maneira, a gente define esse número aqui, NF de Tm, como sendo os números que são T-free, tal que L de F de alfa é M-free. Então, se eu tenho que esse cara aqui seja maior que zero, eu estou dizendo que existem os elementos K normais primitivos, né? Então, usando a mesma ideia feita por Panari e feita por Lucas, obtemos uma condição para a existência dos elementos que são T-free e LM-free, certo? Caso particular seria os elementos K normais primitivos. Então, usando essa condição aqui, eu tenho esse W, ele contabiliza a quantidade de divisores livres de quadrados, né? Então, eu sei que a quantidade de divisores livres de quadrados tem ordem exponencial. Por exemplo, seria 2am. Então, essa cota pode ser muito alta. Então, vai ser válida para o Q de forma assintótica. Então, eu precisaria controlar de alguma forma essas funções W. Para isso, a gente pode usar o método de Krivos, né? O método de Krivos, de tal maneira que se a gente tem alguma informação sobre a fatoração do xn-1 ou sobre a fatoração de qn-1, se a gente conhece um pouco a fatoração deles, a gente consegue reduzir essa cota. Então, por exemplo, aqui, obtemos essa outra cota, usando o método crivado, para a existência dos elementos T-free, tal que L de alfa, LF de alfa seja M-free, em particular, para a existência dos elementos K normais primitivos, certo? Temos essa outra cota. Então, usando essas duas desigualdades, podemos dar uma condição, se o Q fosse maior que n quadrado, essa cota aqui pode ser reescrita, essa condição,
dessa forma aqui, o que já me reduz muito, né? Aqui tem uma função polinomial, em comparação daquela ordem exponencial que eu tinha. Então, usando essas cotas, a gente pode trabalhar usando essa cota aqui, por exemplo, que pode ser dada para valores baixos de Q, quando o Q é um pouco baixo, consigo umas cotas boas, igualmente para W de um número qualquer, certo? Então, já podemos trabalhar os casos quando n, por exemplo, é maior ou igual que 8. Sempre que o n vai diminuindo, caso n igual a 7, 6, 5, aquela cota inferior para o Q vai crescer de forma exponencial, que vai nos fazer pensar de usar outras formas de limitar, certo? Por exemplo, essa cota aqui que a gente tinha da condição 1, a gente pode reescrever assim, certo? Dado que essa daqui é uma função decrescente em Q, eu tenho já valores fixos, né? Se o Q vale 2, então essa desigualdade é válida para n maior ou igual a 69. E por aí vai, até Q igual a 19, né? Eu já tenho um número finito só de casos para estudar. Os outros já são satisfeitos. Esse número finito de casos, né? Eu tento usar a condição de cribado, como tem um número finito de casos, a gente já pode ter alguma informação sobre a factoração e já podemos estudar para o caso n maior ou igual que 8. Já temos a garantia que esses números sempre existem. Certo? Por exemplo, agora, como eu falei, cada vez que o n vai decrescendo, né? Cada vez que o n vai decrescendo, a cota para o Q vai crescer de forma exponencial. Por exemplo, a gente tinha, né, que se o Q era maior ou igual que n quadrado, esses números existiam sempre que o Q seja maior que esse cara aqui. Certo? Então, se eu chamo aqui esse MT de n, o máximo deles, eu tenho que os números K normais primitivos, dos normais primitivos existem sempre que satisfaça isto. A gente pode considerar valores fixos de T, e eu tenho essas cotas aqui. Por exemplo, quando n vale 7, eu tenho uma cota por baixo para o Q, da ordem dessa a 6. Né? Aqui, para n igual a 6, você pode perceber que vai crescendo muito. Então, aí a gente precisa, para o caso n igual a 6 e n igual a 5, já usar outras ferramentas. Eu não abordei o caso n igual a 4 ainda, porque é um caso muito especial. Porque se a gente visualizar as condições, se eu estou considerando o caso k igual a 2 e o n fosse 4, né? Aqui vai ser A. Então, essas condições que eu tenho não vai ser úteis para mim. Né? A gente vai precisar fazer outras coisas. Então, para esses casos 5, 6 e 7, né, a gente tenta estudar, porque essa aqui era a condição para a existência dos elementos dos normais primitivos, dos normais, aliás. Então, esse daqui é válido, por exemplo, quando n vale 7, quando o Q possui essa congruência, ou é 0 ou é mais ou menos o módulo 7. Como eu já tenho uma informação sobre o Q, eu posso estudar por separado, de tal maneira que eu consigo informação para a factoração do x a 7 menos 1. Por exemplo, se o Q é congruente a menos 1 módulo 7, eu já tenho a informação de que esse polinômio aqui se fatora em um polinômio de grau 1 e 3 fatoriais de grau 2. Então, eu posso usar o método de cribado, né? Essa condição usando o cribo para obter uma cota menor para o Q. Analogamente para os outros casos aqui. E provamos para o caso n igual a 7. O caso n igual a 6 é feito da mesma maneira, só que a cota a gente consegue reduzir no máximo até 10 a 18. Para baixar mais do que isso, a gente precisa ter alguma informação sobre a factoração do Q a sexta menos 1. Então, a gente tenta trabalhar, e a gente vê, por exemplo, aqui, que a sexta menos 1, eu posso fatorar como Q ao quadrado menos 1, porque a quarta mais Q quadrado mais 1, e a gente consegue provar que esses fatores de Q quadrado mais Q quarta mais Q quadrado mais 1, né, eles são sempre da forma 6ak mais 1, ou seja, são congruentes a 1 módulo 6. Né? Então, tendo essa informação da fatoração, conseguimos provar também
para o caso n igual a 6, que é válido o teorema. Para o caso n igual a 5, já vai complicando cada vez mais, né? Então, a gente precisa estudar casos separados para obter a fatoração, para sempre usar o método de cribado. Uma vez que a gente consiga diminuir a cota para o Q, podemos usar a condição 1, certo? De tal maneira, e sempre vai, os restantes são provados usando métodos computacionais, certo? Não vou entrar muito em detalhes técnicos, não sei quanto tempo ainda tenho, acho que uns 2 minutos. Então, para o caso n igual a 5, como eu falei, a gente precisa ter informação sempre sobre a fatoração, né? O caso n igual a 4, que talvez seja o mais importante, só para acabar esse aqui, quando eu baixo no máximo a esse daqui, só falta estudar essa quantidade de casos, né? Eu preciso outra abordagem. Então, eu posso ver que o x a 5 menos 1, eu posso fatorar dessa forma aqui, onde o b é uma raiz desse polinômio aqui. Como eu tenho já um comportamento de uma fatoração de x a 5 menos 1, eu posso chamar esse daqui de um polinômio f, né? E ver que se eu tenho elementos dessa forma aqui, esses elementos sempre são 2 normais, exceto para um único valor de a. Para esse valor de a gente consegue construir outro elemento 2 normal. Usando essa ideia, a gente pode fazer uma programação em SetMap para conseguir fechar a conta para n igual a 5. E o caso n igual a 4, como eu tinha falado, o professor Lucas provou, por exemplo, que se o Q fosse congruente a 3 módulo 4, não existem esses elementos primitivos 2 normais. Usando a mesma ideia, podemos provar que se é potência de 2, também não seria possível existir a existência desses números aí, restando só o caso em que o Q fosse congruente a um módulo 4. Né? Como eu tinha falado, não podemos usar as condições anteriores. Então, a gente precisa outra abordagem, mas se o Q é congruente a um módulo 4, a gente já tem que o x a quarta menos 1 se descompõe totalmente. Né? X menos 1, x mais 1, x mais b, x menos b. Né? Então, se pego f de x sendo esse polinômio de grau 2, a gente consegue provar que elementos dessa forma aqui, né? Elementos dessa forma aqui, se eles são primitivos, então eles também são 2 normais. Então, para a existência dos elementos primitivos 2 normais, basta encontrar condições para elementos desse tipo aqui sejam primitivos, porque eu já ganho automaticamente a condição de ser 2 normal. Então, para isso, a gente usa de novo as sumas de Gauss, né? As funções características que eu tinha lá acima, e consigo essa condição aqui, que se o Q, raiz de Q fosse maior ou igual que 3 vezes W de M, então eu já tenho que elementos dessa forma aqui são primitivos, certo? E também podemos usar o método de cribado análogo acima para ter uma outra condição que diminui a cota para Q. Usando essas duas cotas, podemos concluir que para o caso n igual a 4, também a existência desses elementos aí. Os elementos existem, então, sempre que, no caso n igual a 4, sempre que seja congruente a um módulo 4. Certo? Então, aí, sempre a gente tenta baixar a cota de Q e o restante a gente pode usar métodos computacionais em SageMath. Para finalizar, coloquei aqui alguns problemas em abertos. Aliás, são os problemas que aparecem no artigo do professor Daniel com Kuczynska, 2013, sobre encontrar uma fórmula, uma boa fórmula, né, de como contabilizar os elementos K-normais e ver, de fato, para quais valores de NK existem esses elementos primitivos K-normais. O que a gente fez, a gente conseguiu umas condições a mais de que já existiam para o caso K igual a 1, né? A gente conseguiu umas condições a mais que permitiu fechar o caso K igual a 2. Mas isso daí depende muito da fatoração, então não pode ser usado, parece, para o caso geral.
Talvez outra abordagem seria necessária para o caso geral. Pode ser abordado por caso K igual a 3, K igual a casos particulares, né? Bom, isso é o que eu queria apresentar para vocês. Rapidamente, as referências. O artigo que foi publicado recentemente com o professor Victor, onde provamos a existência dos elementos 2 normais. Coloquei aqui o artigo da professor Panari com a professora Husinska, né? Onde eles definem essa extensão dos elementos K normais, e os artigos do professor Lucas, onde ele encontra a condição para a existência dos K normais e também a demonstração para o caso K igual a 1. Bom, é isso. Obrigado. Bom,